Boa noite, irmãos e irmãs, no nome de Jesus Cristo. Pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez. Está tendo aqui alguns equívocos, mas graças a Deus estamos retornando aqui pela bênção de Deus, né? Deus abençoe a todos os irmãos, nossas irmãs, nesta noite calorosa. Espero eu que o Espírito Santo de Deus ajude a cada um de vós. O desejo de Deus é que todos nós possamos encontrar paz, alegria, salvação, regozijo na alma, né? Que Deus possa derramar as ricas bênçãos sobre cada coração de cada irmã, de cada irmão. Você que nos assiste pela primeira vez, ou por mais vezes, que o Espírito Santo possa ajudar a vossa vida espiritual. E realmente Deus possa encontrar seus corações abertos para Ele trabalhar, para Ele agir, e Ele quer fazer isso. Basta nós crermos e abrir os nossos corações a Ele, né? Que coisa maravilhosa, em mais essa oportunidade que Ele nos consegue estar juntos, para juntos comer do maná escondido da panela dourada, né? O alimento para o eleito, e é o pão vivo, né? Que é a palavra revelada, manifestada na era que estamos vivendo. Graças a Deus por todas as coisas. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é acima de todas as coisas, acima dos céus, acima de qualquer potestade, qualquer autoridade. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o primeiro e o último, o Alfa, o Ômega, o El, Eloá, o El, Elá, Elohim, o ser existente de si mesmo, a palavra imorfe. Graças a Deus, né? Que coisa boa servir um Deus assim. Quando muitos têm seus deuses aí, né? Comida, seus carros, marido, mulher, igreja, filhos, mas graças a Deus nós temos um Deus que realmente nós podemos adorá-lo. O único ser que possa ser adorado é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, que a graça imensa de Deus alcance e abunde em seus corações. E o Espírito de Deus seja derramado em cada lar, em cada vida, sobre cada irmão e cada irmã. Às vezes, amados, passando por horas difíceis, por lutas, mas incansavelmente estamos na linha do dever, cumprindo aquilo que foi nos proposto, né? Graças a Deus. Oxalá que cada um também possa se prender de si mesmo e se entregar inteiramente nas mãos de Jesus Cristo e deixar Ele trabalhar de uma forma tão especial. Amém? Deus abençoe a todos. Quem tem esse imenso prazer de se cumprimentar esta noite é esse irmão em Cristo, pastor Roberto Santos. Estou aqui da cidade de Álvares Machado, São Paulo. Temos um pequeno lugar de reunião aqui no Jardim São Francisco, em Álvares Machado, Rua dos Alagoanos, número 15, Jardim São Francisco, né? Nossas reuniões são todas as terças, às quintas e aos domingos. E às quarta-feira temos cultos aqui no escritório, né? Live. E primeiro sábado do mês também nós observamos a Santa Ceia do Senhor. Mas normalmente nossos cultos são terça, quinta e domingo. Ok? Deus abençoe a cada um. Hoje nós vamos ouvir uma mensagem, começar uma mensagem nova, intitulada assim, olha, Absoluto. Amém? Mensagem intitulada Absoluto. E a escritura que o profeta de Deus vai ler para nós está situada no livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 26, os versos do número 15 até o número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, verso 15 até o verso de número 20. Enquanto isso, nós vamos ouvir mais uma faixa musical para depois o profeta ler junto conosco. Nós vamos fazer a introdução, depois já direto ouvir a mensagem de hoje, intitulada Absoluto. Que coisa maravilhosa, né? Deus abençoe a todos. Senhor, ao
descrever seu grande amor, pois deixou a sua glória para nos trazer vitória e salvar o pecador. Desceu ao mais baixo nível, também se humanizou, sendo forte se fez fraco, sujeitou-se à mesma dor, sendo soberano em tudo, ao Calvário se humilhou, derramou todo o seu sangue, mas da morte do inferno Jesus Cristo me salvou. Amém. Glória. Mas não terminou aí. Jesus Cristo vivo está, subiu ao mais alto céu e prometeu de voltar. Fruto de seu sacrifício, muito em breve vem buscar. O seu sangue foi semente que se transformou em crentes vivos para me adorar. Desses crentes sou deles, vivo esperando o Senhor no grande arrebatamento. Sei que com Ele vou verei todo o universo, vou em busca do meu lar. Deixo este mundo perdido e com meu Jesus querido para sempre reinar. Deixo este mundo perdido e com meu Jesus querido para sempre reinar. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Teremos uma oração agora, irmãos. Depois nós vamos fazer a introdução e colocar a mensagem de Deus para nossos dias, né? Vamos orar. Você que está em casa, inclina sua cabeça em Deus. Ora juntamente comigo. Amado Senhor, nós estamos aqui dependendo da Tua graça, mais uma vez, a Tua misericórdia, depois de passar por um dia árduo de trabalho, Senhor, cansativo, mas aqui estamos revigorando nossas forças diante do altar. Pedimos que o Senhor perdoe todos os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões, e ajude os meus queridos irmãos, minhas irmãs, a todos, que eles possam realmente entregar inteiramente ao Teu dispor e ver o que o Senhor poderá fazer através de uma rendição de coração, Senhor. Ajude as nossas vidas, nossas almas necessitadas, nossas aflições, dá-nos força para crer e saber que realmente, Pai, todas as coisas são possíveis que creem. E o Senhor ama testar, o Senhor ama cuidar dos Teus filhos, e assim pedimos que a Tua proteção, os Teus cuidados paternais esteja sobre cada lar, cada coração nesta hora, que acima de todas as coisas possamos reconhecer que somos Teus filhos, que somos mais do que vencedores
para vencer nesta era tão corrupta, tão maligna, tão perturbadora, Senhor. Dirija-nos, cada irmão, cada irmã, pois entregamos em nossas vidas em tuas mãos, ó Pai, com perdão dos nossos pecados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, nós estamos satisfeitos a Deus pelo que Deus tem feito, né? Por todas as bênçãos, e uma delas é nos conceder esse privilégio de estarmos aqui para falar acerca da sua palavra, para honrar a nossa vida e também com o nosso testemunho. Irmãos, nós precisamos saber que nós temos que ter um absoluto, não é? Tem muitas pessoas que tomam outras coisas para ser seu absoluto, mas a noiva de Jesus Cristo realmente ela está desejando de coração que Deus seja o seu absoluto, que a Bíblia Sagrada seja o seu absoluto, que a mensagem da hora seja absoluta, afinal é a voz de Deus, é a verdade de Deus. Não importa se as pessoas não conseguem ver isso, mas a palavra de Deus para nós é tudo que nós precisávamos para ser salvos, precisávamos, né, para ter uma vida de vitória, uma vida realmente cheia da graça de Deus. E nessa área que estamos vivendo, Deus, por sua misericórdia, tem nos visitado, né? Cumprindo a escritura de Atos dos Apóstolos, dizendo que a promessa seria para nós, para os apóstolos lá, vossos filhos, a todos quantos estão longe assim, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E nós cremos que Deus ainda está chamando. Amém? A prova disso é porque ele ainda não veio buscar o seu povo. Ele ainda está chamando. Ele enviou a sua palavra para que todos aqueles que creem tenham vida eterna, né? Todos que creem tenham vida eterna. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? E a Bíblia diz também que os sinais seguiriam os que creem. Tantas maravilhas estão prometidas a nós, e nós precisamos conhecer e saber os nossos direitos em Cristo Jesus. Vocês sabiam disso? Nós temos haveres, temos direitos. E Deus quer que nós ocupamos nossos direitos, né? Mas aquilo que precisamos entregar a mão de Deus também. E nós precisamos fazer de coração, sem reserva, e olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Só Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E o homem sábio, a mulher sábia, ela realmente edifica a sua casa espiritual. Amém? Ela reverencia a voz de Deus, ela ouve o programa de Deus, e ela admite que realmente ela precisa de Deus. Não é as pessoas acharem somente porque está sendo abençoado e que ele não precisa de Deus. Você precisa, além das bênçãos, ter o doador das bênçãos, o Senhor Jesus Cristo. Porque não adianta nada você ser tão abençoado e ir para o inferno no mesmo jeito. Mas nós precisamos ter o autor da bênção em nossa vida. Que o amor genuíno de Jesus Cristo possa compungir cada coração nesta hora que estamos vivendo. Nesses dias finais, enquanto temos tempo, meus irmãos, batalhamos, vamos varonilmente lutar contra todas as hostes da maldade nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue e dar cunhada aqui, cunhada ali, não é necessário isso. Nós temos que lutar contra todas as potestades, contra os príncipes da maldade desse século, que ele tem entrado em todos os lugares, né? E tem feito ali o que ele desejou fazer no meio do povo,
e isso passa despercebido. Mas nós louvamos a Deus porque o olho diário de Deus nessa era tem nos despertado, né? Tem nos trazido a esse entendimento. Isso não é feito por uma manufatura humana, não é feita através de eloquência de ninguém, nem através de alguns estudos bíblicos, também não é feito. Ele é feito através da prova do batismo do Espírito Santo, que isola o cristão desse mundo, dessa atmosfera, e eu introduzi a presença da glória da Shekinah. O Espírito Santo faz isso. Não é arrepio, não é choro, não é falar em língua, não é alguém ter um sonho e fique empolgado com o seu sonho. Não, tem que ser algo direto mesmo de Deus. Porque você pode ter um sonho e não tem nada a ver com a palavra de Deus. Você pode dar uma profecia e não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então você tem que julgar. Julgar em todas as coisas é repreende bem. Nós precisamos discernir essas coisas. Porque nem tudo que fala Senhor, Senhor, entrará além do céu. Nem tudo que se diz isso é de Deus, aquilo é de Deus, as pessoas repetindo. E aquilo pode estar fora de órbita, fora de ordem. Veja quantas pessoas hoje aí que não creem em Deus e falam de Jesus para cima e para baixo, e põem nas camisetas, e fazem coisas e tudo mais, e eles não estão nem aí com o que estão falando. Não conseguem crer de coração. Talvez ele tenha intelecto, mas de coração não. Senão eles não viveriam da maneira que vivem, né? Porque a palavra de Deus exige repúdio às coisas erradas, né? E sem santidade ninguém verá Deus. Saiba que sem santidade ninguém verá Deus. Não importa o que as pessoas dizem. Muitas pessoas estão confiantes hoje no ministro, outros estão confiantes nas doutrinas, outros em outras coisas mais. Se você precisa confiar nisso, tem que estar no liturgia, tem que estar dentro da vontade de Deus. Se não estiver escrito na Bíblia, se Deus não falou, o profeta de Deus não disse, você precisa repudiar isso. O profeta disse, se não está na Bíblia, não é Deus, então é Satanás. E nem um filho, nem uma filha de Deus tem que ficar coligado e moldado com o espírito maligno. E piores ainda, porque nós dizemos espírito religioso, que vem também em nome da verdade, vem falando em nome da verdade, e eu estou certo, você tem que estar comigo, e se isolam. Não, o Espírito de Deus não faz isso. Deus traz liberdade no Espírito. Quem tem o Espírito de Deus discerne tudo bem, as coisas, e dele nada é discernido. Amém? Ele discerne as coisas através do Espírito de Deus. E graças a Deus que a noiva está ali assim. Ela não está atrás de movimento aqui, movimento lá. Ela realmente está dentro da vontade perfeita de Deus. E a vontade perfeita de Deus é esta, sabe qual? Sua palavra, não é argumento. Não é um bom pastor dando um bom sermão, ainda que é bom, mas ela tem que estar aqui, na palavra de Deus. Jesus venceu a Satanás com o que está escrito. Aleluia! Se a igreja vence a Satanás com o que está escrito, está escrito. Se for escrito pelo dedo de Deus, pelo poder de Deus, encerrou o assunto. Não precisa ninguém fazer alguma coisa, cortar a talha, igual o profeta disse. Não precisa. Não funciona. O que Deus já deixou é isso que temos que acatar mesmo, e não vamos atrás de coisas maiores que isso, não. É o que Deus deixou. É simples mesmo, do jeito que está. Deus é simples. As pessoas que fazem confusão e esquecem que Deus existe, e eles amontoam para ser doutores que lhes ensinem conforme as suas próprias concupiscências. Porque eles não conseguem entender, vê na carne, no lado natural, a letra, mas a profundidade disso somente é revelada pelo Espírito Santo de Deus. Graças a Deus, né? Deus vos abençoe. Nós vamos iniciar aí para os irmãos que estão começando aqui, entrando, hoje a mensagem absoluta, ok? Mensagem absoluta. O irmão Bruno vai ler do Escritura, mas eu anotei a primeira aqui, e se encontra aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, verso 15 a 20, amém? E depois vai ler outra Escritura. Mas Deus abençoe, meus amados irmãos, dê crédito a Deus, ouça a voz de Deus, aleluia, né? Reverencie, respeite a Deus nessa hora, e você terá muitas bênçãos através disso, né? Quem recebe o profeta na qualidade de profeta receberá também galardão de profeta. Quem recebe a Deus na qualidade que ele é, aleluia, recebe o poder de Deus na sua vida. Deus abençoe, né? Em nome de Jesus Cristo. Vamos lá então para a mensagem, começando
Eu vou começar do início hoje. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Ótima programação para nós, no nome de Jesus. The time, what time? And now, this morning I wish to, and then to the Gentiles, that they should repent E and aqueles turn to aos God gentios and que do se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. in Acts 23 and the 11th verse, Em Atos 23, versículo 11, de novo. and the night following, the Lord stood by him and said, E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque de mim testificaste em Jerusalém. Assim importa que testifiques também em Roma. that God add his holy blessings Que Deus acrescente suas santas bênçãos à leitura desta muito benevolente e santa palavra que temos diante de nós. Now, bless the Lord and Da Judéia. and then to the Gentiles, that they should repent, be the minister and a witness, and said to the 120. Everyone read. Então, queremos ler Atos 23, 11. E podem acrescentar se quiserem. Provavelmente eu não tenha tempo de ler. Filipenses 1, 20. It's all about the É same. tudo sobre o mesmo assunto, as mesmas palavras. Now, in the book of Acts, Agora, no livro de Atos 26, 15, diz assim: and I said, E "Who art disse eu, thou, quem és, Lord?" Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Arise, and stand upon Levanta-te e thy feet, põe-te for I sobre have teus appeared pés, unto thee porque te for apareci this por purpose, isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, and of those things in the which I will como daquelas appear, pelas quais te aparecerei ainda, deliver thee from the people and from the livrando-te Gentiles, deste povo e do gentio, quem agora te envio, to open their eyes and to turn them from darkness to light, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia. E aqueles aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Amém. 23 and the 11th verse. Em Atos 23, versículo 11, de novo. And the night following, the Lord stood by him and said, E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque de mim testificaste em Jerusalém. Assim importa que testifiques também em Roma. that God add his holy blessings. Que Deus acrescente suas santas bênçãos à leitura desta muito benevolente e santa palavra que temos diante de nós. Amém. Glória a Deus. Agora, eu estava ouvindo um homem falar, ou dizer não faz muito, e ele usou a palavra absoluto. E pensei, é uma excelente palavra. Ouço-a sendo usada tantas vezes. Absolutamente. É Looked up in the dictionary, Webster,
Consultei o dicionário Webster. Conforme Webster é perfeito em si mesmo, ilimitado em seu poder. Basicamente, a autoridade final. E a autoridade final é o Amém. É tudo. Amém. É um absoluto. Glória a Deus. É o ilimitado em poder. A palavra absoluto. É perfeito em si mesmo. É tudo. Caso encerrado. Pensei, é algo glorioso. É uma palavra maravilhosa. E agora, uma palavra é um pensamento expressado. Primeiro tem de ser um pensamento, então torna-se uma palavra. Porque você não fala suas palavras sem o pensamento. Quando falamos em línguas, não temos pensamento. É Deus tomando os pensamentos. É o pensamento de Deus usando nossos lábios. Não pensamos ou sabemos o que se está dizendo quando se fala em línguas, se o falar é inspirado. Quando interpreta, você não sabe o que está dizendo. Você só diz, só isso. Entende? É Deus. E ao profetizar, você não está usando seus próprios pensamentos. É Deus. Porque você diz coisas que normalmente não pensaria em dizer. Entende? Mas a palavra absoluto é a autoridade final. E, portanto, acho que todos deveriam ter algo com autoridade final. E por trás de toda grande realização que já se obteve, houve um absoluto. Independente do que tenha sido, teve um absoluto por trás. E toda pessoa, para realizar algo, primeiro tem de ter o absoluto. E essa é a consideração final, através disso, daquilo e por aquilo mais. Até que chega a esse absoluto, ou o Amém, ou a autoridade final. Daquilo que você está, você tem de ter algo a que se prender, em outras palavras. É o ponto de decisão final de toda realização. Amém. Glória a Deus. Está em algum lugar. Você pode considerar muitas coisas até chegar ao ponto de decisão. Mas aí está o Amém a tudo. Tem de haver tal coisa. Não se pode seguir na vida sem ter um. Verdade. Você, quando se casou, algo teve de passar pela sua mente até chegar àquele ponto de decisão. E deve ter sido amor por sua esposa ou seu esposo. Bem, talvez ela não seja tão bonita quanto a esposa de João, ou ela não seja isto, aquilo, mas há algo nela que o impressiona. Você diz, ela pode não ser tão bonita quanto a outra, ou ele pode não ser tão vistoso quanto o outro, mas tem de haver um absoluto aí de que essa pessoa é diferente, e é a isso que você se prende. Amém. Se não estiver aí, melhor não se casar. Esse ponto de decisão, esse absoluto. Podemos pensar em muitos na Bíblia que tiveram absolutos. Oh, como poderíamos pegar essa linha na Bíblia e ficar aqui por 2 semanas, começando agora, e nunca nem tocar a superfície se pensássemos nos absolutos da Bíblia. Por exemplo, permitam-me citar 1 ou 2, só apresentá-los. Vejam Jó. Agora, ele tinha um absoluto. Tudo deu errado para aquele homem. Um homem justo. Agora, não ousaríamos dizer que ele não era justo, porque Deus disse que era. Não havia ninguém na terra semelhante a Jó. Ele era perfeito à vista de Deus. E ele sabia disso porque tinha uma autoridade final. Ele tinha um absoluto. Quando tudo parecia estar contrário, sobreveio a enfermidade. Seus amigos devem ter dito, agora, aí está Jó. Isso prova que você está pecando. Está errado.
Então vieram os bispos, chamaram-nos de consoladores de Jó. Em vez de consolá-lo, não viram nada além de pecado em sua vida, por causa da forma que Deus lidou com ele. E seus filhos morreram, sua propriedade foi queimada. Tudo dele deu errado, e até sua própria vida estava em risco, sentado num monte de cinza, coberto de furúnculos do alto da cabeça à sola dos pés. E até sua amável e doce companheira, a mãe daqueles filhos, disse: tu devias amaldiçoar a Deus e sofrer a morte. Mas diante de tudo isso, Jó tinha um absoluto. Verdade. Glória a Deus. Oh, em tempo de enfermidade, se pudéssemos tão só nos prender a esse absoluto. Jó sabia que tinha cumprido a ordem de Jeová e tinha fé no que havia feito, porque Jeová o requeria. Podemos fazer exatamente isso. Jeová requeria um holocausto por seu pecado. E Jó, não apenas por si, mas por seus filhos, tinha oferecido um holocausto, e era tudo o que Deus requeria. Oh, talvez você diga: gostaria que fosse tudo o que ele requer hoje. É menos que isso. Apenas fé em sua palavra. Amém. E você, se fizer da sua palavra seu absoluto, você pode. Você pode depender com sua alma de qualquer promessa divina da Bíblia. Não importa o quanto as ondas o açoitem, ainda assim está firme seu absoluto. Amém. E ele se firmou nisso. E quando seus consoladores disseram: você pecou, ele sabia que não tinha pecado. Ele era justo, porque cumpriu a ordem de Jeová. E quando tudo dele, o homem entrou e disse: seus filhos estão mortos. Outro entrou e disse: todos seus camelos foram queimados. E desceu fogo do céu. Veja que argumento seus desconsoladores tiveram. Está vendo? O fogo veio do céu. Agora Jó, isso prova nada. Agora, ele não atingiria seus filhos, Jó, se você fosse justo. Mas Jó disse: sei que fiz o que é certo. Ele ainda ficou firme. Ele tinha algo em que podia se firmar. É isso. Ele aceitou, fez exatamente o que Deus lhe disse para fazer e tinha absoluta certeza. Muito bem. Então, quando ele chegou ao ponto em que esse absoluto se firmou, então, por fim, começou a sentir a tensão aumentar. Esteve frouxo, balançando, mas começou a firmar, e o Espírito veio sobre ele. E ele se levantou sendo profeta e disse: eu sei que o meu Redentor vive. Amém. Estão vendo? Ele se firmou em seu absoluto. Ele havia feito contato. Ele sabia que tinha feito o que era certo e que algum dia teria de recorrer a isso. Eu sei que o meu Redentor vive e que nos últimos dias se levantará sobre esta terra, depois de consumida a minha pele. Contudo, ainda em minha carne, verei a Deus. Ele soube então. Então seu absoluto ancorou. Abraão, um absoluto, vindo da Babilônia, da torre para Ocinar, e estava peregrinando lá com seu pai. E talvez fosse fazendeiro. Mas certo dia, lá na floresta, em algum lugar, talvez colhendo amoras ou indo matar um animal por sua carne, e em algum lugar lá Deus lhe falou, quando estava com 75 anos. E ele e sua esposa, Sara, ela tendo 65, estavam sem filhos, não tinham filhos. Então Deus lhe disse: terás um filho com Sara, mas para isso tens de separar-te. As promessas de Deus são sempre com condição. Você tem absolutamente. Não importa quão fundamental seja com a promessa, é com condições, sempre.
Como poderíamos parar aqui e examinar bem essa escritura por horas? Vejam, que a condição é o que importa. Você pode ser tão fundamental quanto queira, mas é com condições, pela promessa, predestinação e assim por diante. Note, agora creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça. Agora que horrível. Ela era sua meia-irmã e agora vai ter um bebê com ela. Mas ele tinha um absoluto. Não havia nada que fosse movê-lo. E quando no primeiro mês não aconteceu, seu absoluto ficou firme. Porque ele sabia que tinha falado com Deus. No segundo mês, segundo ano, 10 anos e 25 anos depois, quando tinha 100 e Sara tinha 90, seu absoluto ainda estava firme. E a Bíblia disse, quando o seu obituário foi escrito, ele disse, Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado, dando louvor a Deus. Por quê? Já pensou por quê? Ele estava absolutamente convicto. E só o que teve de fazer foi se separar do seu povo. E Deus nunca o abençoou até que ele fez isso. Verdade. Ele levou seu pai. Seu pai morreu. Levou Ló. E depois que Ló se separou de Abraão, então Deus veio a ele e disse, agora percorre essa terra. Estão vendo? Obediência, promessa com condição. Sempre acompanham Deus e a sua palavra. Agora vejam, consideremos Moisés. Moisés, o servo profeta fugitivo que Deus levantou e instruiu no palácio de Faraó. E Moisés saiu com seu treinamento teológico e foi o primeiro homem que ele matou. Então veio a primeira deficiência e Moisés ficou morrendo de medo. Porque ele não tinha absoluto, só tinha o testemunho de sua mãe, do seu nascimento. Ele era uma criança estranha. Ele tinha a palavra de sua mãe. Ele tinha os rolos que Deus talvez tivesse em papel, em algum lugar, que tinham escrito, levado com eles, de que Deus visitaria seus filhos. Ele sabia que aquele era o tempo. Como sabemos agora, sabemos que algo está para acontecer. Agora, Moisés sabia que aquele era o tempo e sabia ter sido escolhido para isso, mas não tinha um absoluto. Estão vendo? E certo dia, no deserto remoto, quando tinha perdido a visão, Deus lhe apareceu numa sarça ardente. E disse, Moisés, tenho visto as aflições do meu povo, tenho ouvido os seus gemidos e clamores, daqueles exatores maltratando-os, e lembrei-me da minha promessa. Eu desci para libertá-los, agora vá para o Egito. Oh, que coisa! Moisés disse, queixando-se, dizendo, não falo muito bem, minha dicção não é muito boa, eles não crerão em mim. Ele disse, o que está na tua mão? Ele disse, uma vara. Ele disse, joga-a no chão. Ela se tornou incômoda. Disse, pega-me pela cauda. Ela se tornou de novo numa vara. Ele estava lhe dando a segurança, uma vindicação. Quando Deus dá um absoluto, Ele dá a vindicação desse absoluto. Sempre. Então Moisés, quando estava lá, e jogou sua vara no chão diante dos mágicos e Faraó, e os mágicos vieram e também jogaram suas varas no chão. Moisés não correu e disse, ora, eu estava errado, é só um truque barato de mágico, e talvez eu esteja errado. Mas ele sabia, estava convicto de que tinha encontrado Deus. Amém. E aquietou-se. Digamos que ele fez exatamente o que Deus lhe disse para fazer. Jó também fez exatamente o que Deus lhe disse para fazer. Moisés seguiu seus mandamentos. Então, aquiete-se e observe a glória de Deus. Moisés estava firme em seu absoluto, sua comissão, e se aquietou.
E ao aquietar-se, sua cobra engoliu as outras. Estão vendo? Ele estava firme nesse absoluto. Deus disse: quando libertares aqueles filhos, tu me adorarás de novo neste monte. Amém. Agora, o inimigo tentará afastá-lo desse absoluto de toda forma que puder. Logo ao partirem do Egito, ficaram encurralados bem no estreito do Mar Vermelho, montes dos dois lados. Vieram por um vale, e lá estava o Mar Vermelho, sem meios de escapar por cima dos montes, sem meios de escapar nesta direção, e o exército de Faraó vindo nesta direção. Que posição eles estavam? Está vendo como o diabo o leva ao ponto de você não saber o que fazer? Mas lembre-se, se você estiver firme nesse absoluto, está resolvido. Amém. Moisés sabia que Deus lhe prometeu que tu adorarás neste monte quando os fizeres sair. E desci pela tua mão para libertá-los e colocá-los naquela outra terra. Ele ficou firme com isso. E Deus enviou um vento oriental e soprou as águas do fundo do mar e passaram em seco. Um absoluto. Como poderíamos examinar as Escrituras? Daniel, seu absoluto. Sadraque, Mesaque e Abednego, o absoluto deles. Davi, seu absoluto. Todos, absoluto. Paulo também tinha um, aquele a respeito do qual estamos lendo. Ele tinha um chamado centrado em Cristo, e esse era o seu absoluto. É por isso que não ficou com medo do que Agripa diria. Lá de pé, e Agripa era judeu, como sabemos. E então, quando estava diante destes reis e dos demais, Deus já lhe havia dito que ele estaria lá. Assim, ele tinha um absoluto. Portanto, contou exatamente a visão celestial. Disse: não a desonrei, não a julguei mal, não me portei mal, mas se apegou e não foi desobediente. Ele seguiu exatamente, pois ela era um absoluto. E qualquer vida centrada em Cristo, esse é seu absoluto. Amém. Glória a Deus. Agora, desde que o encontrou face a face no caminho de Damasco, isso significou tanto para Paulo. Agora, lembre-se, antes ele era um erudito, era um homem poderoso nas Escrituras, mas não tinha onde ancorar suas decisões, exceto o sinédrio que o apoiava. Um diploma de um grande mestre. Ele era um grande homem em seu campo, mas estava esperando. A única coisa que ele tinha, seu absoluto, seria tão forte quanto sua organização. Era o mais forte que podia ser. E ele trabalhava fielmente para isso, e estava levando cristãos, prendendo-os e causando-lhes transtornos. E até apedrejou Estevão. Acho que mais tarde na vida, o motivo de ter ido a Jerusalém, quando o profeta lhe disse: não vás até lá, Paulo, porque cadeias e prisão esperam por ti. E Paulo disse: eu sei, mas não vou a Jerusalém só como testemunho. Mas vou para lá porque estou pronto a morrer por Jesus Cristo. Amém. Pois ele sabia o que tinha feito, e sua ambição era selar seu testemunho com o próprio sangue, morrer como mártir, porque matou um dos mártires de Deus. E agora ele estava a caminho de Damasco com toda a sua instrução. Estudou sobre aquele grande professor Gamaliel e como foi instruído em toda a religião judaica. E ainda assim, com tudo isso, era débil e não tinha habilidade para fazer certas coisas. E de repente, houve uma luz e um rugido, talvez, e um trovão. E ele foi atingido e caiu por terra. E ergueu os olhos. Havia uma luz brilhando que cegou os seus olhos. Como foi estranho. Ninguém mais deu a luz, só Saulo. Foi tão notável, tão real para ele, que cegou os seus olhos. Ele não conseguia ver, totalmente cego, com essa coluna de fogo resplandecendo bem no seu rosto. E ouvi uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Senhor, quem és?
E ele disse: eu sou Jesus, dura para te recalcitrar contra estes aguilhões. Levanta-te agora e entra em Damasco, e lá alguém te será enviado. Então, quando se levantou dali, e houve um profeta lá na cidade que teve uma visão enquanto orava e veio. Ananias veio e chegou a Saulo, pôs as mãos nele e ele foi curado por cura divina. Ele se levantou, foi batizado, lavando seus pecados, invocando o nome do Senhor. E então teve um absoluto. Nunca mais foi o mesmo depois disso. Ele foi direto de igreja em igreja, de lugar em lugar, tentando unificar o que tinha tentado derribar. Uma nação como o mundo cristão esta manhã precisa desse tipo de absoluto. Aqueles que credos e tradições tentam, com doutrina de homens, desqualificar a palavra de Deus como a mesma ontem, hoje e eternamente. Eles precisam de um absoluto. A experiência de se encontrar num caminho de Damasco. Amém. O Deus vivo que pode curar os enfermos, ressuscitar os mortos e expulsar os demônios. Glória a Deus. Um absoluto genuíno. Paulo soube que algo aconteceu. Não havia ninguém que pudesse tirar isso dele. Nada mais importava. Ele estava ancorado e só isso. Independente do que acontecesse, ele sabia que estava ancorado. Uma vida centrada em Cristo. Oh! A vida que ele tinha vivido era uma vida diferente. Agora, lembre-se, ele tinha sido um homem religioso. E para alguns de vocês, esta manhã, sei que entendem que esta fita sendo gravada será tocada em quase toda a nação, sob os céus, ao redor do mundo. E alguns de vocês que estão presentes aqui, e alguns de vocês aí, onde as fitas serão tocadas nas outras nações, por um intérprete, entregando as tribos da África, lá nos Hotentotes e por todo lado. E para vocês, líderes religiosos, que só têm uma instrução da Bíblia, vocês estão com um ponto de vista histórico e talvez possam explicar todas essas coisas. Mas, se não tem um absoluto, não tem uma experiência, e se essa experiência que afirmam ter os faz negar que toda a palavra disso é tão verdadeira para a igreja hoje como sempre foi, e estão confiando em seu diploma de bacharel em letras, ou seja lá o que tenham, se estão confiando nos pensamentos da sua organização, que diria, os dias dos milagres já passaram, e não temos cura divina, e o batismo do Espírito Santo, como receberam no dia de Pentecostes, não é para o povo hoje. Se você só tem isso, meu precioso irmão, irmã, você precisa de uma experiência no caminho de Damasco. Amém. Amém. Verdade. Você precisa encontrar este Deus vivo, onde você, não apenas um pensamento mítico na mente, não um calafrio ou algum tipo de sensação, mas um ensino e experiência de um verdadeiro e genuíno. O mesmo Jesus que andou na Galileia está vivendo hoje, está vivo para todo o sempre. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Um absoluto. Portanto, você não tem de aceitar o que alguém disse. Você mesmo sabe, não alguma sensação. E se a sensação que você teve e alguém, pode ter sido uma verdadeira sensação bíblica, e alguém tentou convencer você que não é assim, dizendo que essas coisas existiram em outro dia, tenha cuidado. É verdade, tenha cuidado. Mas há como saber, teste-a com uma palavra. Essa é a planta de construção. Amém. Se a casa for levantada contrária à planta, o empreiteiro vai demoli-la e reedificá-la. Mas tem de seguir a planta. Não importa qual seja a sua experiência, então, se algo em você lhe diz que essa Bíblia não é verdade, que esse poder de Deus, apóstolos, profetas, mestres e pastores, e os dons do Espírito não são como eram quando fluíram através daqueles apóstolos no Pentecostes.
há algo errado com o seu absoluto. Tem de se prender a um credo denominacional em vez de a Bíblia de Deus. Quando ele disse, tanto os céus quanto a terra passarão, mas a minha palavra nunca falhará. Note qual é o seu absoluto. Você pode ter certeza absoluta de que está em bom companheirismo com o pastor. E pode ter certeza absoluta de que está em companheirismo com o presbítero do distrito. E pode ter certeza absoluta de que está em companheirismo com o bispo ou algum outro grande homem em sua igreja. Mas, se você não estiver, seu absoluto não é Jesus Cristo. Pois sobre esta pedra porei meu absoluto. E as... se aproxima e o medo toma conta de você e parece não existir outra saída e o barco está prestes a perecer. Mas lembre-se que na polpa do barco lá está um mestre descansando. Não tenha receio em acordá-lo. Conte a ele o que está se passando. Que a tua fé é tão pouquinha e o socorro você está esperando. E o mestre repreende a fúria do mar e a viagem segue em paz e o barco vai deslizando. Graças a Deus, né? Que coisa maravilhosa é ouvir a voz do Senhor falando nos corações. Muito bem, estamos chegando mais no final de mais uma programação e peço que Deus continue abençoando a todos nós, né? Temos os irmãos da conexão hoje, Paula Martins, Mateus Jesus Família, Geni Afonso, Tatiana Norberto Santos Feliz. Deus nos abençoe no nome de Jesus Cristo. Lembrando para os irmãos que domingo próximo nós temos culto, reunião aqui no Tabernáculo em Alves Machado, a partir das 18 horas, tá bom? Domingo próximo, você, se puder vir, é bem-vindo a estar conosco em uma de nossas reuniões. Mas eu, encerrando, vou fazer a oração. Se tem alguém doente, aflito, necessitado, enfermo, há muitos pedidos de enfermidade, gente. Muitas pessoas cancerosas, crianças, né? Famílias enlutadas. Vamos orar para que Deus abençoe, amenize a situação de socorro, né? E não está sendo fácil nessa era, tão carregada que ela está, tão perturbadora, há tantos espíritos de enfermidades esparramados sobre a terra, e isso às vezes aflige muitos filhos de Deus. Mas nós cremos que Deus vai dar graça a cada um. Vamos orar nesta hora. Amado Deus, poderoso e eterno Pai, eu oro a Ti, Pai, que o Senhor abençoe todos os meus irmãos e minhas irmãs, as famílias lutadas, Senhor, aquele que está sofrendo, Deus, de alguma forma triste, abatido,
Ó Senhor, com ansiedade, ó Deus, com enfermidade no seu corpo, no espírito, na alma, Senhor, nós repreendemos todo mal no nome do Senhor Jesus Cristo. Entra, Deus, com providência, com saúde, paz. Ó Deus, derrama a chuva de bênçãos. Deus, proteja, cuida do teu povo nesta hora. Repreenda todo demônio de morte, de enfermidade, toda astúcia do mal. Agora, no nome de Jesus Cristo, cura, Deus bendito, aqueles que estão com câncer e outras enfermidades mais. Nós colocamos em tuas mãos, porque sabemos que o Senhor já fez isso na cruz do Calvário. Tudo já foi pago, sem dinheiro e sem preço. Mas nós cremos de coração, e se nós cremos, nós veremos a tua glória. Então, ó Deus, ajude a cada um, todos nesta hora, sem exceção, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela atenção dispensada, pelo carinho, a dedicação, e que o Espírito Santo possa continuar falando nos nossos corações. Vamos fechando aqui com o término desse louvor. Deus abençoe a todos, meu muito obrigado, e boa noite por nos acompanhar também, e comer conosco esse alimento, coma da palavra de Deus. Não dê ouvido a espíritos enganadores que vêm fazer com que você se afaste disso, mas esteja certo de Deus. Tenha Ele como seu absoluto. Ele em primeiro lugar, em primeira mão. Faça dele o centro dos seus pensamentos. O Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Muitos barcos que se encontram à deriva é que estão com outras coisas ocupados. Não sobrou lugar pro mestre descansar, e este é o motivo de serem naufragados. Mas lembre-se que na polpa do barco lá está o mestre descansando. Não tenha receio em acordá-lo, conte a ele o que está se passando. Diga que a tua fé é tão pouquinha e o socorro você está esperando. E o mestre repreende a fúria do mar e a viagem segue em paz e o barco vai deslizando. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Deseja viajar contigo, deixe para ele um lugar no seu coração. Há um cantinho, então deixe para o mestre repousar. Mas lembre-se que na polpa do barco lá está o mestre descansando. Não tenha receio em acordá-lo, conte a ele o que está se passando. Diga que a tua fé é tão pouquinha e o socorro você
está esperando. E o mestre repreende a fúria do mar, e a viagem segue em paz, e o barco vai navegando. Mas lembre-se que na polpa do barco lá está o mestre descansando. Não tenha receio em acordá-lo, conte a ele o que está se passando. Diga que a tua fé é tão pouquinha e o socorro você está esperando. E o mestre repreende a fúria do mar, e a viagem segue em paz, e o barco vai navegando. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Amém.